Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de mostrar os Memorex que a gente construiu aí no canal, que estão à disposição de sua disposição gratuitamente nesse drive descrito aqui. Como aqui é meio chatinho de achar ele, você pode encontrar esse drive no próprio canal que você está aí agora, né? Remo Noronha, esse cara sou eu, tem mais de 1000 aulas publicadas aí de Física e Matemática, separadas em playlists, mas o que vai te interessar, canto superior direito aqui, clica em sobre que você vai ver a descrição do canal. Na descrição do canal tem essa linha azul, drives e PDFs, no qual você tem apostilas conectadas às aulas, você tem cronogramas de Física e Matemática, tabelão aí para poder ter uma visão geral dos verbos em inglês, o Memorex, sobre o qual a gente vai falar um deles hoje, e os vestibulares utilizados no canal. Então, se você clicar aí em Memorex, tem 32 deles aí à sua disposição para que você lembre aquilo que você já sabe. Até porque, gente, Memorex não é aula, Memorex é para lembrar o que você já sabe. Se você não está dominando a fórmula, você tem que dar uma olhada lá na aula para poder entender elas, tá? Uma fórmula que você sabe de cor e não sabe para que serve, na verdade não serve para nada. Seguindo aqui, o de ótica, primeira coisa que eu coloquei aqui é propagação retilínea da luz, no qual você faz contas com semelhança de triângulo para poder saber o tamanho de uma imagem numa câmara escura, ou o tamanho de um prédio a partir de um graveto esticado no chão, no qual você, pelo tamanho da sombra, consegue saber o tamanho do prédio, por exemplo. Bem, espelho plano, você tem uma imagem do mesmo tamanho do objeto e a distância da imagem ao espelho é a mesma distância sua ao espelho. Forma a imagem virtual, direita e do mesmo tamanho. Quando eu falo virtual, é porque a imagem é formada pelos prolongamentos dos raios de luz, como a gente está vendo aí no desenho. Os espelhos esféricos, eles são partes de calotas, né? Calotas esféricas. Basta pensar naquela calota do antigo Fusca, né? Ou então numa lente de contato, caso você já a viu. O lado interno a gente chama de côncavo, o lado externo a gente chama de convexo. Então, se você pintar o lado de fora, você vai ter um espelho côncavo. Se você pintar do lado de dentro, você vai ter um espelho convexo. O espelho convexo vai formar sempre imagens virtuais direitas e menores. Bem, direita é porque está em pé, e menor, você fala assim, para que serve um espelho desses? Porque ele tem um campo de visão maravilhoso, e é o tipo de espelho que você vai ver em supermercado, estacionamento, tá? Porque facilita você enxergar coisas que seriam mais complicadas, né? Para você formar imagem com um espelho côncavo, você pode pôr, por exemplo, objeto além do centro óptico, formando imagem real, aí é o cruzamento da luz passando realmente ali onde é formada a imagem. É muito comum você projetar as imagens reais, tá? Mas dá para ver realmente, uma coisa bem interessante, né? Mesmo que você não projete, é possível você ver essa imagem. Então, se bem que tem pessoas que têm mais dificuldade de ver, bom mesmo é projetar, né? Vida que segue. Ela normalmente vai ser invertida também e menor. Se você coloca sobre o centro óptico, a imagem vai ser real, invertida e do mesmo tamanho. Se você coloca entre o centro óptico e o foco, você vai ter uma imagem real, invertida e maior. Se você coloca sobre o foco, a imagem não forma, sai raios de luz paralelos, e a gente chama esse tipo de imagem imprópria. Se você coloca o objeto entre o foco e o vértice, é aquele espelho de maquiador, né, que vai ter uma imagem virtual, direita e ampliada, né? Direita porque está em pé, invertida quando a imagem forma de cabeça para baixo. Bem, fazendo as contas, I sobre O é menos P sobre P'. Se P' é maior do que zero é real, se é menor do que zero é virtual. O foco ele vai ser positivo para o espelho côncavo e negativo para o espelho convexo na hora de você fazer as contas. Refração, a gente conversou lá em ondulatória, acho que até o mesmo slide que eu copiei, se não é, tá parecido, né? Aquele mesmo assunto que a gente estudou em ondulatória tá aí, bonitinho, e a gente vai fazer essa conta aí, levando em consideração o índice de refração dos meios, que é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que você tem aí.
A reflexão total ela vai acontecer a partir de um determinado limite, sempre quando você está do meio mais refringente para o meio menos refringente. As lentes elas formam imagens parecidas com os espelhos, né? No caso a lente divergente, você tem possibilidade de imagem parecidas com o espelho convexo. E as lentes convergentes, na hora de fazer conta, você vai ter contas parecidas com a do espelho côncavo. Bem, pessoal, tem mais coisas sobre ótica aí que não cabe muito em um formulário, então vale a pena estudar porque é matéria que cai bastante. E, pessoal, assim eu me despeço mais uma vez de vocês, mandando para todos aquele enorme abraço.